Imagine acordar antes do sol nascer, sentir o peso das correntes nos tornozelos e saber que o seu destino não pertence a você. Você não tem nome. Você não tem direitos. Você é apenas uma ferramenta viva para erguer os monumentos de um império imortal. Essa era a vida de um escravo no Egito Antigo. Como eram os escravos do Egito Antigo? Diferente do que muitos pensam, nem todos os escravos do Egito eram prisioneiros de guerra. Alguns eram pessoas endividadas, vendidas pelas próprias famílias ou até nascidas na escravidão. Havia também os estrangeiros capturados em batalhas, forçados a trabalhar nas grandes construções do faraó. Diferente do que muitos pensam, a escravidão no Egito Antigo não era composta apenas por prisioneiros de guerra. Embora muitos cativos fossem trazidos das batalhas contra os núbios, asiáticos e líbios, a escravidão também tinha um aspecto social e econômico interno. Camponeses endividados que não conseguiam pagar seus tributos ao faraó ou senhores locais podiam acabar sendo forçados a vender a si mesmos ou seus familiares para evitar punições mais severas. Além disso, crianças nascidas de pais escravizados também herdavam esse destino, sem qualquer chance de escolher outro caminho na vida. Outro grupo significativo era formado por estrangeiros capturados em campanhas militares. Esses escravos de guerra geralmente eram considerados propriedades do faraó e podiam ser utilizados em construções monumentais, minas ou até mesmo como servos na nobreza. No entanto, nem todos os escravos viviam nas mesmas condições. Enquanto alguns sofriam trabalhos brutais em pedreiras e plantações, outros podiam servir dentro dos templos ou até mesmo em casas de altos funcionários, recebendo uma condição de vida relativamente melhor. Mas a verdade era clara. Independentemente da origem, ser um escravo no Egito significava estar à mercê de um sistema onde a liberdade era um privilégio inalcançável para a maioria. A vida de um escravo no Egito Antigo era marcada pela exaustão, pelo medo e pela falta de qualquer direito. O dia começava antes mesmo do sol nascer. Acordados com gritos e, muitas vezes, chicotadas dos capatazes, os escravos eram obrigados a se levantar rapidamente e iniciar a jornada de trabalho sem tempo para descanso. A alimentação era escassa. Uma porção mínima de pão de cevada e uma bebida fermentada fraca, que mal sustentava a energia necessária para as tarefas exaustivas. Muitos trabalhavam sob um calor escaldante, transportando blocos gigantes de pedra, cavando canais, construindo templos e pirâmides, ou trabalhando nas pedreiras, onde a poeira e as más condições de higiene levavam muitos à morte por doenças respiratórias. Além do trabalho físico exaustivo, o medo da punição era constante. Um escravo que desobedecesse ordens ou demonstrasse sinais de fraqueza podia ser brutalmente castigado, muitas vezes em público, para servir de exemplo. Fugir era quase impossível. O deserto impiedoso e a vigilância severa garantiam que qualquer tentativa de escapar terminasse com captura e punições severas, que iam desde espancamentos até a amputação de membros. Para aqueles que trabalhavam em palácios ou templos, a vida poderia ser um pouco menos árdua, mas ainda assim sem liberdade. Eles podiam ter acesso a melhores roupas e alimentação, mas continuavam sendo propriedades de seus senhores, sem qualquer direito sobre seu próprio destino. No Egito Antigo, a escravidão era uma sentença de vida. Quando pensamos nas imensas pirâmides e templos do Egito Antigo, é comum imaginar que foram erguidos exclusivamente pelo trabalho de escravos. No entanto, a realidade era mais complexa. Embora os escravos desempenhassem um papel essencial, muitos dos trabalhadores que participaram dessas construções eram camponeses egípcios
que serviam ao Estado em períodos específicos do ano, recebendo pagamento em alimentos, roupas e moradia temporária. Esses operários, muitas vezes organizados em grupos chamados equipes ou gangues, eram supervisionados por escribas e engenheiros do faraó. No entanto, para os escravos, a história era bem diferente. Eles não tinham escolha. Eram forçados a realizar as tarefas mais árduas, como transportar blocos de pedra por longas distâncias, preparar tijolos de barro sob o sol escaldante e cavar as fundações das monumentais estruturas egípcias. Um exemplo claro do uso de escravos nas grandes construções pode ser visto nas pedreiras de Tura, onde enormes blocos de calcário eram extraídos para revestir pirâmides e templos. Escravos eram acorrentados e forçados a cortar e transportar pedras pesadíssimas com ferramentas rudimentares, muitas vezes até o esgotamento. Em outros casos, como nas tumbas do Vale dos Reis, havia escravos usados para esculpir e pintar as paredes, seguindo ordens rígidas de artesãos mais experientes. Apesar disso, há registros mostrando que alguns escravos especializados, como escultores e carpinteiros, podiam receber melhores condições de vida. Para um escravo no Egito Antigo, a esperança era um luxo raro. A libertação era um evento incomum. No entanto, não era impossível. Em alguns casos, senhores libertavam seus escravos como forma de recompensa por anos de serviço leal, especialmente aqueles que trabalhavam dentro de casas nobres ou templos. Escribas e artesãos escravizados, que demonstravam grande habilidade, também podiam conquistar certa independência, sendo designados para funções mais respeitadas. Há registros de escravos que se tornaram administradores de propriedades e até mesmo funcionários dentro do governo. Alguns podiam receber um selo de liberdade, tornando-se cidadãos de baixo status, mas ainda assim livres. Outro caminho para a liberdade era a redenção por meio de acordos religiosos. Em alguns templos, sacerdotes podiam interceder pela libertação de escravos em cerimônias especiais, principalmente se fossem considerados fiéis ou se mostrassem dedicação aos deuses. Há também evidências de escravos que conseguiram economizar pequenas quantidades de recursos e, em raríssimos casos, compraram sua própria liberdade. No entanto, para a maioria, essas eram apenas histórias distantes, sonhos inalcançáveis. A realidade era cruel. A grande maioria dos escravos nascia e morria nessa condição, sem jamais sentir o gosto da liberdade. Para eles, o tempo não trazia esperança, apenas um ciclo infinito de trabalho, dor e submissão. As pirâmides, os templos, as grandes obras do Egito, nada disso teria sido possível sem o sangue, o suor e as lágrimas dos escravos. Eles não deixaram seus nomes registrados, mas sua dor está marcada na história para sempre. E agora eu te pergunto, você acredita que esses homens e mulheres foram esquecidos? Ou sua história ainda ecoa pelos desertos do tempo? Comente abaixo e me diga, o que você acha que foi mais brutal na vida de um escravo egípcio? Se gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre a vida no Egito Antigo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com um amigo. Nos vemos no próximo vídeo.